esperar o pessoal entrar. Boa noite. Olá, tudo bem? Aqui é a Jaqueline. Nós estamos em mais uma live da Biblioteca Visconde da Graça. E o tema de hoje é ela, aquela que é considerada a mais nobre das expressões literárias, a poesia. A nossa proposta aqui, ela é apenas indicar livros, mas a poesia ela é um tema assim complexo, ele é muito vasto, e por isso a gente decidiu trazer uma noçãozinha geral do assunto, para vocês, ficarem mais inteirados, porque a gente tem às vezes uma noção um pouco errada ou limitada do que é poesia. E agora eu gostaria de agradecer à professora Denise, que contribuiu ali com apontamentos e correções para esse script. Hoje eu tô aqui com as crianças. As crianças estão cada vez mais enlouquecidas, gente. Então a gente vai fazer uma introdução bem simples aqui, antes de chamar o Vitor e a Rafa, que são os convidados de hoje. Vamos fazer uma introdução bem simples aqui, a começar pela definição de poesia. Olha só, segundo o dicionário, poesia é a arte de compor ou escrever em versos. Segundo algumas definições ainda, a poesia ela é algo maior, a arte de se expressar, sentimentos e tudo, enquanto o poema é a poesia escrita. Então tem essa diferença entre os dois. Por exemplo, você pode dizer que uma sequência de imagens, uma tomada de um filme, por exemplo, é muito poético. Por quê? Porque aquilo transmitiu para você um sentimento. Então, poesia é isso maior, enquanto o poema é a poesia escrita em versos. E são muitos os gêneros de poesia. Eles vão desde aqueles grandes épicos, narrados em forma de versos, até o rap. Para quem não sabe, rap também é poesia. Praticamente todos os primeiros registros escritos de todas as civilizações que tinham escrita, eles eram poesias. Isso acontecia por quê? Porque antigamente, antes de existir a escrita, as histórias elas eram transmitidas de forma oral. E uma história transmitida em forma de versos, ela é muito mais fácil de ser gravada. E a gente tem um exemplo muito prático disso, que é a quilométrica letra de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Quem é que não conhece de cor, praticamente, essa letra? A gente sabe porque ela foi escrita em versos, virou música e aí a gente grava mesmo. Isso aí é normal. Então, os primeiros registros literários escritos da maioria das culturas era poesia. E o primeiro que a gente tem conhecimento é a Epopeia de Gilgamesh, que é um poema sumério que tem quase 5.000 anos e foi escrito em pedra. Imaginem vocês, era uma coisa importante, Imagina o cara ter o trabalho lá de escrever 12 placas em pedra, E não só os sumérios, os primeiros textos, por exemplo, na Índia eram os Vedas, que também eram poemas. Na Grécia nós temos a Ilíada e a Odisseia do Homero, a Eneida do Virgílio em Roma, E por aí vai, eram grandes poemas, grandes histórias narradas em forma de versos, geralmente acompanhadas de uma musiquinha ali, para que as pessoas pudessem gravar, e transmitir, já que livro era uma coisa impensável na época. Então, vamos lá. Na Idade Média, depois daquela parte tão, trevas, Não é tanto assim, mas ela teve uma produção literária muito pequena, na Idade Média. Depois desse período, a literatura praticamente renasceu
também com a poesia épica, que foi a Divina Comédia do Dante Alighieri, né, na Itália, e logo depois os Lusíadas de Camões, né, que é considerado o pai da língua portuguesa, não é mesmo? O Camões, inclusive, ele escreveu os Lusíadas, que é a grande obra dele, mas também ele escrevia sonetos, que é um outro tipo de poesia, que é a poesia lírica, que é essa que a gente conhece como poesia, né? Essa poesia que fala de amor, fala de sentimentos, né? E no caso e essa poesia lírica, ela tem uma estrutura muito, né, certinha, de acordo com o número de sílabas, de acordo com o número de versos e tal, você classifica esse tipo de poesia. A poesia que ele escrevia eram sonetos, né, que é um tipo de poesia lírica, né? Mas nem só desse período vivia poesia, né? Todos os movimentos literários, praticamente, tiveram seus representantes poetas, né? Todos, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, tudo, né? Mas o que ficou mais conhecido entre a gente foi, como eu falei, esse poema carregado de sentimentalismo do romantismo, né? Tanto que a gente diz, que poema feio não é poesia. É sim, gente. A gente tem essa ideia errada, mas é porque realmente é o que ficou mais famoso entre a gente, né? Quem é que não lembra, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? O poema do famoso parente aí do Vitor, né? O Gonçalves Dias. Né? Não é parente não, gente. Bom, esse movimento literário, o romantismo, ele ficou conhecido como mal do século, no caso o século XVIII, né? Porque o lifestyle dos poetas, ele era tão depressivo, pessimista, né, sentimental, que acabava que muitos deles, né, acabavam morrendo de tuberculose muito cedo, né? A vida do poeta naquela época era basicamente ficar suspirando pela sua amada, pela sua juventude perdida e virando as noites na taberna, enchendo a cara, né? Querem ver? Tem um poema aqui do Castro Alves, que morreu aos 21 anos de tuberculose. Adolescente já tem essa vibe, né, meio gótica, né? Eu fui, gente, eu também, né? Então, Castro Alves, poema Mocidade e Morte. Olha só. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou a vida. Olha só, né? Puro sentimentalismo, né? Mas era o que levava, né, muitos pais a não permitirem que seus filhos, né, enveredassem pelo caminho, né, da arte ali, de serem poetas. O amor, ele sempre foi, né, a matéria-prima preferida dos poetas, mas nem só de belos sentimentos vive a poesia, né? E os poemas modernistas, eles vieram para nos lembrar disso, né? Eram muito comuns as críticas, né, sociais e era um movimento que queria, né, uma liberdade maior dessa coisa de, né, sílabas e versos e tal, tem que ser muito certinho, né? Então, né, foi um movimento muito inovador, né? E veja só, esse aqui eu achei genial, que é do Mário de Andrade, Moça Linda Bem Tratada, é o nome do poema. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Legal, né? Praticamente um tapa na cara, né? E parece que a liberdade, ela tanto na forma quanto no conteúdo, ela fez escola, né? Desde então, né, todo mundo passou a gostar mais desse tipo de tema, né, de estilo de fazer poesia, né? Isso influenciou todos os movimentos posteriores, como, por exemplo, a poesia marginal dos anos 80,
No caso, marginal aqui não é que não quer dizer bandido, quer dizer que está à margem da sociedade, né? Que é uma poesia assim mais que fala de temas mais cotidianos, né? Ela é uma poesia que queria se aproximar das questões assim das pessoas comuns, do povo, né? E tinha uma outra também, um outro estilo. Esse aqui eu não vou ler agora não, porque vai ser a minha indicação. Um outro estilo que é até muito comum na street art hoje e na arte digital é a poesia visual, né? Que aí ela já entra num outro campo, né? Que ela mistura palavras com recursos visuais, né? Depois eu vou colocar ali naquele resuminho da live que a gente faz, né, na sexta-feira, eu vou colocar alguns exemplos para vocês também, tá? Minha filha tá aqui querendo subir no meu colo. Agora não. Então, né? Mas se você pensa que poesia é uma coisa exclusiva dos intelectuais, né, dos altos círculos sociais, você está enganado. Porque poesia, ela é uma coisa muito popular também, né? Vejam vocês, por exemplo, a poesia de cordel, né? Do Nordeste. A poesia de cordel, ela é maravilhosa, ela é extremamente popular, é uma coisa que se, né, não tem nada de acadêmico nela, né? E outro exemplo, né, que é uma poesia de raiz popular, que não é uma poesia de origem acadêmica, é a poesia gauchesca, né, que ela ganha concursos e festivais nos CTGs todo ano, a gente sabe, né? É muito legal. Então, para terminar essa parte, né, essa longa explanação, eu vou indicar os meus livros. E enquanto eu indico os meus livros, eu vou chamar a Rafa, que também vai dar as diquinhas dela depois que eu terminar. Tá? Enquanto ela aceita aí a nossa solicitação, eu vou fazer essa, né? Pois então. A minha primeira indicação, como eu sei que os outros não vão indicar poetas antigos, eu vou indicar talvez o mais antigo, que é ele mesmo, Camões. Autor de Os Lusíadas e também de sonetos, né? Para quem acha que é uma coisa muito antiga, né? Eu não gosto de coisa velha, saiba que todo mundo conhece esse poema aqui, também graças ao Renato Russo, gente, olha só. Oi, Rafa! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Vou falar aqui as minhas indicações, depois vou deixar para ti. Então, poesia do Camões, gente. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Então, todo mundo conhece, né? Camões. E o outro é o contrário, é extremamente moderno, que é um representante da poesia marginal, que eu adoro esse livro porque a própria capa já me representa, gente. O nome dele é Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski, acho que mais distraído do que é impossível. Né? E aí, eu vou ler um poeminha dele curtinho, né? Essa poesia marginal eu acho legal, porque é um tipo de poesia que vai muito bem, assim, num fundo colorido com o post no Instagram, porque ela fala de coisas que todo mundo, né, vive, né, e tal, é muito legal.
Olha só. O nome do poema é Incenso Fosse Música, Paulo Leminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que se é, ainda vai nos levar além. Pequenininho, mas muito legal, né? Então, pois então, Rafa, agora é sua vez. Como é que você tá? Tá só curtindo a quarentena? Curtindo bastante. Lendo bastante. Em casa, todo mundo entediado, né? Mas a gente vai passar por isso juntos, se Deus quiser, né? A gente sabe que a Rafa é uma menina que gosta muito de poesia, né? E aí, então, a gente vai deixar ela indicar um livro pra gente também. Sua vez. Eu... Calma aí. Um pouquinho nervosa. Eu escolhi um livro da Marta Medeiros, que é uma escritora que eu gosto bastante. Ela é mais conhecida pelas crônicas, que ela é cronista também, mas ela começou a carreira dela com livros de poesia. E tem uma edição da LPM Pocket, que é Poesia Reunida, da Marta Medeiros. Tem até na biblioteca, inclusive, já li várias vezes. E eu escolhi um poema desse livro para indicar. Indicar não, que é o poema que eu gosto bastante, que é Tarde Demais. Tarde demais é uma expressão cruel. Tarde demais é uma hora morta. Tarde demais é longe a beça. Não é lá que devemos deixar florescer nossas descobertas. É um poema que me toca bastante, porque eu sempre fui de deixar as coisas para depois, sabe? Nunca. Depois eu faço, depois. Mas é agora que a gente tá vivendo, então tem que fazer as coisas agora, né? Porque senão fica muito tarde. É verdade. Maravilhoso, né? Realmente maravilhoso esse poema. Minhas filhas estão aqui tocando terror. E eu queria indicar um site que é pensador.com. Lá tem várias citações e poemas que tu consegue pesquisar tanto por parte do poema, por um verso, ou por uma palavra, por um tema. Eu fiz um trabalho esses tempos e eu precisava de um sobre meio ambiente. Aí eu digitei meio ambiente e apareceu vários poemas. Ou pelo autor também, muito bom. E um aplicativo que eu tenho usado agora, ultimamente, que é Cabeceira. Não posso. Minha irmã me convidando para jogar. Bom, tava falando do aplicativo. Ele ajuda muito a reeducar a leitura, que a gente está acostumado a ler um pouquinho, depois para, coisa assim. E ali tu consegue colocar uma meta. Eu quero ler em 4 dias. Aí tu faz um teste para ver quanto tempo tu leva lendo um capítulo. E aí ali tu ele regula, tipo, quantos minutos tu precisa ler por dia, e tal. É muito bom e te indica outros livros. Eu gostei bastante. Ai, que bom, ótimas dicas. Bom, muito obrigada, foi ótima a sua participação. Muito obrigada. E até mais. Agora a gente vai chamar o tio Vitor. Beijinhos. Vamos desligar a Rafinha aqui, então. E chamar o tio Vitor. Maravilhosas as dicas da Rafa. Agora, enquanto a gente aguarda o tio Vitor, né? Esperar um pouquinho aí. Fala! Tem ele. Ah! Tô escutando? Como tá? Estão me escutando? Tá Tudo escutando? certo aqui. É porque nós vamos declamar, então tem que estar um áudio bom, né? Que a voz já não ajuda muito, então tu sabe que fica complicado. Mas tá mas todo normal, mundo. Né? Quem aqui é profissional? Aqui o negócio é profissional. Eu sou parecido até com um cara aqui, ó. Ih, já forçou agora uma bola. Agora forçou.
Então, dizer para Um dos vocês que responsáveis por ressuscitar a poesia no Brasil, né? sim, não, agora o cara tá bombando. Eu trouxe até um pouco da vida dele aqui pra gente falar um pouco rapidamente, mas dizer para todo mundo que a gente tá, que todo mundo tá perguntando, né, que a gente colocou até no site do KVG sobre as nossas lives, e aí começou várias perguntas, é permanente, vocês estão fazendo todas as quintas-feiras, a gente tá fazendo todas as quintas-feiras, principalmente também para uma maneira que a gente tem de matar um pouco a saudade que a gente está tendo, né, dos alunos, dos colegas, das pessoas que trabalham no KVG, do nosso espaço da biblioteca, é uma maneira que a gente tem um pouco de matar a saudade, que é fazendo essas lives. Então, se todos puderem participar, a gente vai agradecer e que vocês possam compartilhar, enfim, quando tiver lives, para a gente participar com o maior número de pessoas. Então, o primeiro livro, para não ficar me alongando, queres falar? Pode falar, pode fazer uma demo. Vou falar, né? Então, só para avisar vocês, né, eu já coloquei o primeiro vídeo do YouTube, que foi a live da semana passada, e estou colocando as legendas, logo mais ele vai estar disponível. Estou criando ali um canal para a gente colocar as nossas lives para quem quiser ver depois. Tá? Não é só para o Instagram, né? É de não chamar. Então, o primeiro livro que eu vou falar é do Mário Quintana, que é esse aqui, Antologias Poéticas. Deixa eu ver se dá para ver. Então, é esse livro aqui que eu vou falar para vocês rapidamente. Então, o Mário Quintana, ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul. O Mário Quintana, ele foi poeta, tradutor, jornalista. Ele traduziu livros de autores consagrados, como Balzac, Voltaire. Também traduziu da Virginia Woolf. Ele foi um tradutor e vários outros autores consagrados. Ela vai falar bem lindo. Depois eu vou pedir para ela repetir uma coisa. Ela vai me ajudar no final aí. Aí, em 1940, ele lançou sua primeira obra, que foi A Rua dos Cataventos. E aí, depois ali, ele deslanchou na literatura, e ele era conhecido como o poeta das coisas simples, porque ele usava muita ironia, muitas coisas do cotidiano que ele usava em seus poemas. O que eu vou ler para vocês é o poema mais conhecido dele, que é Esperança. Vou ver se eu consigo, espero que vocês entendam, a minha voz já está o suficiente. Não te preocupe, eu não vou interpretar. Eu não vai ficar, meu Deus! Não precisa chorar. Sim, ela vai começar a chorar aí se eu começar a declamar. Então é Esperança, é o nome do poema. Lá bem no alto, do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança, em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, menina vinha dos olhos verdes? E ela lhe dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela lhe dirá bem devagarzinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Então, é o que a gente precisa nesse momento de pandemia, de vírus, é ter esperança que a gente saia de alguma, né? Saia dessa rotina que a gente está tendo agora e que possa ser por dias melhores. Então, esse foi um pouco do Mário Quintana que eu trouxe para vocês, que é o poema Esperança. A segunda obra que eu vou trazer para vocês é essa daqui, que eu já tinha mostrado no início, que é do Braulio Bessa. Esse aqui é Poesia que Transforma, que é o livro que eu adquiri dele. A história do Braulio Bessa é muito legal, assim, ele nasceu em 1985, na cidade de Alto Santo. Na cidade de Alto Santo ele nasceu, e lá no Ceará, no interior do Ceará. Ele, com 14 anos, começou a escrever suas poesias, e só depois de 2011 que ele começou a ter mais projeção. Que aí ele criou uma página no Facebook, uma página que se chama Nação Nordestina, vocês podem visitar lá, que é uma das culturais. E nessa página Nação Nordestina atingiu mais de 1 milhão de pessoas que curtiram a página. Aí ele começou a ganhar projeção nacional. Aí em 2012 ele fez um vídeo, que esse vídeo ele falava sobre o preconceito que os nordestinos sofriam no Brasil, né? E aí nesse vídeo começou a ter celebridades, pessoas do Nordeste começaram a compartilhar, ele ganhou muita notoriedade. Aí só em 2014 que o programa da Fátima Bernardes entrou em contato com ele, que é o programa Encontros, né? Entrou em contato com ele para que ele pudesse fazer uma FaceTime, que era uma participação online ali. Ele fez uma participação rápida, falando sobre preconceito contra os nordestinos. E aí o pessoal gostou muito dele. Disse, ele é um cara muito bom, não sei o quê, vamos chamar ele para o programa mesmo. Aí chamaram ele num primeiro momento. Aí ele fez uma participação de 2 minutos só.
falou sobre o nordestino, a cultura. E aí depois, quando chamaram ele de novo, ele não era conhecido pelos poemas dele, ele queria ser conhecido com isso. Que na verdade é o cordel que tu tinha falado antes, né? Ele é do Nordeste, então a poesia dele é de cordel. E aí ele chegou na segunda vez que ele participou do programa Fátima Bernardes, lá no encontro, ele chegou e aí ele pegou a oportunidade. E isso aqui está no livro, essa biografia dele. E aí ele mesmo conta a autobiografia dele. Ele disse que ele estava pensando, eu digo, não, eu vou ter que aproveitar porque eles não vão me chamar mais, né? Chamaram 2 vezes, eu aproveito agora, ou nunca mais me chamar. Aí ela pegou e nesse dia tinha um menino, um garoto que ele tirou o primeiro lugar no Lima, a nota mais alta lá, que era nordestino também. E aí ele chegou e a mãe dele falava sobre a presença da mãe, a importância da figura materna na vida dos alunos, das pessoas, o quanto é importante. E a Fátima Bernardes também estava dizendo sobre isso. Aí ele pegou esse link e disse, eu tenho um poema sobre mãe. Eu posso recitar, declamar esse poema? Aí ela pegou ela e disse, não tinha combinado isso. Ela disse, vamos ver, não sei o quê. Aí a produção, não, deixa ele declamar esse poema. Ele declamou esse poema sobre mãe, e aí a partir disso todo mundo chorou no palco, emocionante, não sei o quê. E ele começou a ter um programa, e aí dali ele bombou. Isso foi em 2014. Aí lançou um monte de livros, tem milhões de visualizações, e é esse poema que eu vou ler para vocês, que é Mãe. Aproveitando o Dia das Mães que está chegando perto, que é a semana que vem, sendo que mãe é toda figura materna, né? E vice-versa, né? Não quer dizer que seja mãe, né? Enfim. Então o poema que eu vou ler para vocês é Mãe. Então ele diz assim, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu vejo desviar, não se descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. Que é justo nas dores mal doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo, se eu te vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que tirei o seu juízo. Pelas vezes que estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Tá quase terminando. Te amar por estar perto de mim, não por ser o seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão profundo. Se eu vivesse 1000 vidas neste mundo, não seria o bastante para te amar. Enfim, agora para terminar, por ser inteira em pedaços, por selar, por ser lida, por ser 1001 só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Esse é o poema sobre mãe do Braulio Désio, que eu acho muito bonito, e que agora nos dias da noite eu quero recitar esse poema que eu acho ele muito profundo, assim, principalmente que provavelmente a gente vai passar o Dia das Mães, né, cara? Longe da nossa mãe, já passa isso, porque a mãe dela mora em Minas Gerais. Né? Então, já seria esse. E as minhas dicas culturais, pegando o gancho, é assistir no YouTube os vídeos do Braulio Désio. Ele declamando que é muito melhor que eu, ele tem... O sotaque dele é muito bonito, assim, de ver. Faz parte da poesia. Então, são 3 poemas deles que eu acho muito bonito, que é Mãe, Recomece e Imagine a Paz, que são os 3 poemas que ele declama e é muito bonito de ver, assim. E a minha segunda e última dica, para já atropelar, é sobre o filme, que para mim é um filme poético, que é o filme Milagre na Cela 7, que quem não assistiu ainda, ele está disponível na Netflix, é um filme desse ano. Milagre na Cela 7 basicamente uma história de amor entre um pai e uma filha, sendo que o pai ele tem deficiência intelectual, ele é preso injustamente, daí eu não vou falar mais para não dar muito spoiler. Mas eu considero um filme de drama um dos melhores que eu já assisti, e para quem não assistiu ainda, é um filme poético, e prepara o lenço, porque vai chorar litros de lágrimas aí no filme. Mas eu recomendo para que possa ter essa poesia literária dentro de uma poesia
que é o filme, a poesia visual que você falou ali no início. Seria isso, mais ou menos? Acho que eu não sei se atropelei tudo, assim, meio rápido. Não, tá ótimo. Tá tranquilo, então. Dá para ir pro YouTube, dá para pedir para curtir a página, apertar o sininho, as paradas todas, ainda não. É. Não chegamos ainda. Vai Vamos ter, chegar né? lá. Vamos chegar vamos lá lá. um dia. Ó, a Lúcia botou ali garrafas, que é do Lingo Lingo. E quem viu o filme, a gurezinha, ela fala Lingo Lingo. Não, na verdade, o pai dela fala Lingo Lingo e ela fala garrafas. Aí quem não assistiu o filme não vai entender nada, então vai lá assistir que você vai entender. Com certeza. As minhas dicas culturais, também é um filme mudo, aliás, não exatamente mudo, ele tem efeitos sonoros, mas não tem exatamente, né, falas. Enfim, o nome do filme é Baraka, é um filme até meio antiguinho, assim, né, e ele é um filme, assim, que ele coletou imagens do mundo inteiro, imagens da natureza, imagens de rituais religiosos, imagens da vida nas cidades, enfim. E ele faz uma linha, assim, como se fosse uma espécie de uma história da Terra, né, uma história da humanidade na Terra. É muito bonito, assim. Para mim é extremamente poético, né? E o outro não tem exatamente a ver com poesia, né? Mas eu achei, assim, genial e muito merecedor do Oscar que ele ganhou esse ano, né? Que é o filme Parasita. É um filme coreano. E, olha, é genial mesmo, assim, muito, muito bom, assim. Ele fala de uma coisa que a gente não acha que tem num país tão desenvolvido como a Coreia, né? Que é essas diferenças de classe, né? Desigualdade social, né, tão gritante, né, e fala ali, assim, de um jeito muito peculiar, né, porque culturas diferentes contam as suas histórias de maneira diferente, né, e eles falam de uma maneira muito peculiar sobre isso, né, sobre a falta de oportunidade, o que leva as pessoas a se tornarem, né, e tudo. Então, a minha dica é essa, né, já tem nos serviços de streaming, aí, YouTube, Google Play, iTunes e tudo para alugar. Então, quem puder, veja. Então é isso, acho que foi isso, né? Amanhã saem as nossas diquinhas, né, todas ali listadas numa postagem. Eu vou ver se eu consigo colocar o texto que a gente preparou no início aqui, né, em forma de documento, acho que no Facebook, né? Acho que no Facebook dá para anexar documentos, né? Vou tentar colocar ali para vocês também. E o canal no YouTube que daqui a pouquinho sai. Né, legendado tá para quem... Tá curtida, compartilhar. Aperte o sininho, se inscreva no canal, vai ter essas paradas. Vai ter tudo isso. Gente, foi um prazer. Inenarrável. Acho que é a live mais bonita que a gente fez até hoje. Essa live foi poética. Essa live foi poética demais. E a gente tá melhorando. Cada dia tá melhorando. Vai chegar no nível. Cada dia melhor. Vai até travar de tanto acesso que vai ter. Olha. Vai até travar, tem que sair de tanto. Vou dar tchau pra você. Obrigado. Aqui. Não, aí a internet, com todo mundo acessando. Tchauzinho pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Valeu, Saturar. E até a semana que vem, se Deus quiser. E até quinta-feira que vem. Todo mundo com saúde, todo mundo em casa. Valeu. Isso aí.